Shalom, shalom, boa noite. Todos me ouvem bem aí? Maravilha. Vamos que vamos. Tava brincando, falando da temperatura, né? 18 graus com ar de Argentina. Pô, esse povo tá muito friorento, cara. Tô falando que aqui tá 16 e para nós já tá meio que verão. Mas olha, tenho conversado com o Alex essa semana e a segunda vez que a gente troca informações aí sobre a temperatura e dá uma diferença só de 2 graus de Jundiaí para cá, hein? Deve estar frio pra caramba mesmo, pra quem tá acostumado com o calor daí, né? Tá, viu? Tá Pra quase, nós. quase geando aqui. Engraçado que aqui dentro de casa é mais frio do que lá fora. É, mas é isso mesmo. Aqui acontece assim também. Amanhã eu acho que eu vou trabalhar ali de fora, eu acho. Hoje, na hora do almoço, a gente desceu para levar o Matheus na escola, quer dizer, depois do almoço. E aqui tava friozinho, chegamos lá fora, tava até um calor. Tava gostoso. Mas vamos lá, vamos que vamos. Seguinte, pessoal, o pastor Marcelo, ele está em trânsito ainda, então nós vamos tocando o barco aqui. Se der tempo dele chegar e entrar, maravilha. Se não, seguimos nós mesmos adiantes aqui. Primeiramente, vamos agradecer ao Senhor por mais essa noite. Fechem seus olhos e vamos orar ao Pai. Senhor, nós te louvamos por estarmos reunidos em teu nome. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de nos congregar como igreja, como família, como eclésia, como parte do teu reino, Senhor. Nós te louvamos porque somos uma família. Te louvamos porque vivemos o teu amor e vivenciamos esse amor entre nós. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse momento que podemos parar com a nossa correria, parar com as nossas atividades, só para ouvir a tua palavra, só para te ouvir, só para aprender mais de ti, só para estarmos mais próximos de ti. Então, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor mande sobre nós o teu bendito Espírito Santo. Peço em nome de Jesus que o Senhor mande anjos para nos abençoar e para nos ministrar, Senhor. Anjos especiais nessa noite. Peço que o Senhor abençoe cada equipamento. Peço que o Senhor abençoe cada conexão e que o Senhor abençoe cada lar, cada mente, cada ouvido, Senhor, cada olho, cada par de olhos. Que o Senhor abençoe a mentalidade de cada um para que nós sejamos nessa noite impactados, Pai, pela tua presença, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Em nome de Jesus, permita-nos, Senhor, ouvir de perto aquilo que o teu filho falou quando esteve aqui na terra, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome dele. Amém. E amém. Maravilha, quem está com Bíblia na mão aí, quem pode, né? A Adri, pelo jeito, está no meio de alguma coisa, né? Não entendi bem onde que é. O Márcio está na loja, pelo que eu entendi, é isso? É isso aí, meu. Isso aí. Quem está com a Bíblia na mão, levanta a Bíblia aí para a gente ver. E vambora. Vambora, porque hoje nós vamos falar sobre parábolas. Capítulo 4 de Marcos, capítulo 4 traz parábolas. E depois o Alex vai falar sobre o capítulo 5 onde Marcos retoma algumas narrativas. Então, nós vamos ver que no Evangelho de Marcos tem parábolas no capítulo 4 e depois lá na frente ele retoma, no 12 e no 13, se não me engano. Então, assim, é um tema que chama muito a atenção, né? Parábolas. Afinal de contas, né? Por que parábolas? Por que Jesus usou parábolas? O que eram as parábolas? Era para entender? Era para não entender? Qual era a mensagem? Tinha muita coisa escondida, muita informação oculta? Como é que era isso, né? E eu vou fazer uma breve introdução antes da gente entrar ali no capítulo 4. A primeira coisa, assim, tanto lá no grego, a palavra parabolé, como no hebraico e como no aramaico, os sentidos todos eles são muito parecidos. E eles passeiam assim desde alegoria até mistério. Então a gente tem toda uma semântica interessante assim por trás da palavra parábola. Mas tem a ver com história, tem a ver com
mistério, tem a ver com ensinamento, tem a ver com verdades, tem todo esse sentido, assim. Estou fazendo um breve resumo aqui, tá? Sem necessariamente entrar em cada uma das palavras. No grego, no hebraico e no aramaico. Lembrando que lá na época de Jesus, originalmente, Jesus falava em aramaico entre os seus discípulos, né? Era o chamado aramaico da Galileia, daquela região ali. Era a língua deles. Entre daí outros ambientes se falava muito grego, porque era como se fosse o inglês hoje, né? Mas para eles o aramaico era o idioma nativo, que mais fazia sentido. Então, estudando um pouco sobre parábola, a gente olha de Jesus para trás e faz a seguinte pergunta: quem ensinava por parábolas antes de Jesus? E se a gente for olhar num panorama assim judaico, né? Porque não existia cristianismo até então, né? Começa nele. Dali para trás, os rabinos não usavam esse recurso da parábola. Não usavam. Diz que tem assim um registro bem, né, muito antigo, comparando uma alma a uma estátua, mas não era uma parábola, era só uma comparação. Então, o que que isso quer dizer? Que Jesus, ele foi tremendo também na linguagem, também na forma de falar, também no gênero de usar e de contar história. Juliano está dizendo, então, que antes de Jesus ninguém contou parábolas? Sim, estou dizendo sim, que Jesus ele inaugura o gênero parábolas. Então, até então existia muita tradição oral e existiam alguns escritos, igualzinho a gente assiste nos filmes e no The Chosen, daquele jeitão lá. Pouca gente tinha pergaminho para ler, era mais nas sinagogas. Então tinha muito era tradição oral. Então eles sentavam e decoravam mesmo, memorizavam, né? Mas não tinha parábola. Da forma como Jesus conta, não tinha. Então isso é um fato muito bacana, porque é um fato novo. Jesus inaugura uma metodologia, uma didática diferente. Então, além da palavra dele ser a palavra da vida, uma palavra rica, uma palavra que impactava, nós lemos já até aqui que quando Jesus ensinava, ele ensinava como quem tem autoridade, né? Não como os escribas e fariseus, ele ensinava com peso, a palavra dele tinha peso, tinha vida. Além disso, ele também usa um gênero literário diferente, ele usa uma forma de ensinar diferente. Isso é incrível. E se vocês que gostam de estudar comunicação, vocês que gostam de estudar vendas, marketing, desenvolvimento humano, já fizeram uma busca sobre gatilhos mentais? Quem aqui já ouviu falar de gatilho mental? Levanta a mão aí, só para eu saber. Legal. Todo mundo. A Adri não levantou, mas provavelmente ouviu. Provavelmente mais que nós até. Então tem vários gatilhos mentais, né? Da autoridade, prova social, escassez, urgência. Mas todos falam que o gatilho mental mais poderoso é o gatilho mental da história. É o gatilho mental da história. Então, por exemplo, a novela da Globo fazia tanto sucesso na época dos nossos pais e nas nossas épocas, por quê? História. Ah, história da Branca de Neve, do Lobo Mau dos Três Porquinhos. A gente lembra por quê? História. O nosso cérebro ele tem um apego diferenciado com a história. Por que séries da Netflix fazem tanto sucesso hoje? História. Né? Nós tínhamos na igreja em Sorocaba ainda, na época da igreja batista, tinha um pastor que ele pregava assim muito. Era muito conceito, era chato de ouvir, não era tão legal. Ele sabia bastante, mas não passava. E daí depois veio outro pastor, e quando ele pregava, ele sempre pegava o texto bíblico, explicava um pouco, e daí ele contava uma história da vida dele, que tinha aqui uma aplicação prática daquele texto. Contava 3, 4 histórias por pregação. Adivinhe quem que conseguia transmitir mais a mensagem? A história. Então, quando Jesus chega e ensina por parábolas, ele ensina contando uma história. Então, vamos falar, a história
do Bom Samaritano. Ele começa a contar uma história. Olha, houve um cara que estava assim, voltando do trabalho, daí ele foi saqueado, deram uma surra nele, roubaram tudo que ele tinha, ele ficou desfalecido lá no meio de uma curva. E daí, a gente não sabe, mas vai que ele deu o detalhe da curva, né? Aqui pertinho de casa tem uma curva famosa aqui em Ponta Grossa, vocês vão dar risada. O nome dela é Curva do Diabo. Olha o nome da curva, cara. É aqui do lado, pertinho. Por quê? Porque antes os animais desciam ali de carro, não freavam, eles batiam sempre na mesma esquina, no mesmo poste. E bem na frente do imóvel de um cliente meu ainda, que era da família dele. Uhum. Então você veja, será que era uma curva tipo dessa que o cara. Estão vendo como o gatilho da história ele vai pegando, vai prendendo atenção, vai divertindo, vai chamando. Então Jesus inaugura uma forma nova de ensinar que é justamente de parábola, né? Tem gente que fala que parábola é uma volta, né? Porque se a gente for pegar a parábola, né, da matemática, ela é uma volta, que Jesus dava uma volta para ensinar um negócio, né? Tem outros que falam que não, as parábolas, elas têm muita coisa escondida atrás delas, assim, a gente tem que ir entendendo o que significa isso, o que significa aquilo, bababá, bababá. E o nome desse entendimento é de alegoria. Não é o melhor caminho. O melhor caminho é aquele que a gente fundamentou lá no começo da nossa temporada aqui da Escola de Princípios, que foi a explicação mais fácil, normalmente é a correta. Então, sim, quando a gente fala de parábolas, o sentido mais óbvio é o sentido dela. Agora, a gente precisa entender algumas coisas. Quando Jesus começa a falar de parábolas, e ele prega as parábolas do reino, ele traz alguns pontos assim que são importantes, são fundamentais. O primeiro deles é vindo, é chegado o reino de Deus. Chegou agora. Chegou agora. Aquele meu livro está por aí? Está ali embaixo. Olha para mim, por favor. Chegou agora. Chegou o reino de Deus. O tempo do reino é chegado. O tempo do amor é chegado. Isso é um princípio que Jesus ensina em parábolas o tempo todo. Então, quando eu falo, né, numa pregação, por exemplo, eu gosto muito de usar essa expressão, eu falo, pegou o código? Eu quero dizer o seguinte, você entendeu o princípio que está por trás disso? Então, quando Jesus fala de parábola, ele normalmente fala: é chegado o tempo do reino de Deus. Acabou aquela fase de silêncio, porque como assim silêncio? Os profetas falaram lá até Zacarias, daí depois veio o silêncio. O Espírito Santo não falou mais nada, ficou um silêncio. Aí vem João Batista, fala, e aí vem Jesus. Aí Jesus fala: é chegado o tempo, começou agora, é para valer, já começou, é já. E outra coisa que ele sempre fala, e isso é um código, e hoje, enquanto eu estudava, eu pirava, assim, de falar, nossa, como isso é grande, né? O reino de Deus, ou no reino de Deus, as coisas começam igual o grão de mostarda, começa pequeno, isso é um princípio, começa pequeno. O reinado do Messias começa com o Messias nascendo num estábulo, lá com os animaizinhos. Ele começa pequeno. Como é que a palavra diz lá em Ezequiel, né? Quando ele entra na água, ele tem uma visão, ele fala, olha, primeiro eu entro, eu molho os pés, depois eu molho o tornozelo, depois eu molho o meu quadril, depois os meus lombos, e depois eu me afundo, e aí eu tenho que nadar. É uma baita ilustração do que é o reino dos céus. E Jesus ensina isso nas parábolas, ele fala, começa pequeno, é um grão de mostarda, é a semente que o semeador saiu a semear. Só que em todas elas, e elas são chamadas de parábolas de contraste, porque começa pequeno e termina grande. Em todas elas ele fala, saiu a semear, mas colheu a 30, a 60 e a 100 por um. Semeou. Sim, mas a gente sabe que isso não é imediato. Na natureza e nem coisa alguma. Entre eu semear e eu colher a 30, a 60 e a 100 por um, tem o quê? Tem um intervalo de tempo. Né? Tem tempo. Então,
Quando eu entendi isso, e ele fala do reino de Deus disso, eu entendi o código que tem por trás. Na nossa vida também é assim. Os processos que a gente passa são assim, as provas da nossa fé são assim, o nosso destino profético é assim, o nosso chamado é assim, a nossa carreira é assim. Começa pequeno, mas vai chegar, crescer, vai prosperar. E outra coisa que ele fala, no reino de Deus, para nós existe essa diferença entre o início, a semente ser plantada, e a colheita. Tem o tempo aqui no meio, né? O Cronos. Mas no reino, o início e o fim são simultâneos. Uau! Quando começa, no reino já aconteceu. Entenderam? Na eternidade já aconteceu. Por isso que a nossa fé é tão importante. Eu preciso acreditar. A nossa jornada é acreditar. É acreditar, é depender. É olhar com o olho bom. É acreditar no relatório bom dos espias. Entendem? Porque começa pequeno, mas vai prosperar. Entendem? Esse é um código absurdo do reino dos céus. Eu quero ler rapidamente aqui uma conclusão para essa breve introdução. Dois aspectos bem legais que eu quero ler aqui com vocês. O primeiro é: todas as parábolas de Jesus forçam o ouvinte a tomar posições perante Jesus e perante a sua missão. Toda vez que vocês forem ler uma parábola, tenham isso em mente. Toda parábola, toda vez que Jesus propõe uma parábola, o ouvinte é colocado contra a parede. Ele tem que tomar uma posição. O ouvinte tem que tomar uma posição. E há um autor que fala que as parábolas eram como se fossem armas de guerra de Jesus. Ele usava elas para pregar, para ensinar, mas como armas. Então, toda vez que ele usava a parábola, o ouvinte tinha que tomar uma decisão. Entende? O ouvinte tem que tomar uma decisão. Ah, o homem construiu a sua casa sobre a areia. O outro construiu a sua casa sobre a rocha. Outro construiu a sua casa sobre tal terreno. O ouvinte, espera aí, aonde eu estou construindo a minha casa? Sobre qual terreno eu estou construindo a minha casa? Entendem? Toda parábola ela exige uma tomada de decisão por parte do ouvinte. Por isso ela é uma arma, ela é afiada, ela exige uma tomada de decisão. E outra coisa importante, né? Chegou a hora do cumprimento. Este é o tom básico das parábolas. Chegou a hora do cumprimento. O reino já está aqui. O reino já chegou. Tendo dito isso, vamos lá para as parábolas. Tendo dito isso, vamos mergulhar na palavra. Abram a Bíblia de vocês lá em Marcos capítulo 4. E vamos embora, vamos ler. Karina, você poderia ler para nós do versículo 1 ao versículo 9? Por favor. Posso. Marcos capítulo Novamente, 4. Marcos capítulo 4, de 1 ao 9, né? Isso. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outro ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita.
a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Amém. Muito obrigado. Uma coisa legal que eu estava lendo sobre essa parábola. Jesus usa elementos da Palestina. Para nós, a gente ouvindo aqui, a gente começa a imaginar o verde, a gente começa a imaginar a terra fofa, terra vermelha, né? Aqui no Paraná a terra é vermelha. Cara, que nada, era um negócio lá todo arenoso mesmo, era aquela característica ali regional. Então, para eles fazia muito sentido falar que caiu em solo rochoso, porque uma vez que passavam as ferramentas sobre sobre a terra, como se fosse um arado, misturava tudo, não sabia se tinha pedra embaixo, se tinha terra. E para nós não é, para nós é estranho, para eles não era, né? Eu vou ler agora a explicação da parábola, que é Marcos capítulo 4, do versículo 10 até o 20. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão entre eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra dele, semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Teve uma palavra que eu entreguei num domingo que foi exatamente sobre essa parábola aqui. Eu não lembro agora o nome da mensagem, mas está lá no nosso canal do YouTube, né, Karina? Então, quem quiser ouvir uma mensagem inteira sobre essa palavra aqui, sobre essa parábola, está lá no nosso canal do YouTube. Você que está assistindo aí no gravado, procure lá depois e você vai ter lá uma mensagem bem acima de 40 minutos só sobre esse texto aqui, só sobre essa parábola. Então vejam, Jesus ensina uma parábola contando uma história. Olha, o semeador saiu a semear. Ele estava num barco, o pessoal estava na praia. De repente ele estava contando essa história, vendo alguém lá longe semeando. E, de repente ele viu um cara lá fora semeando, e ele começou a contar essa história. O semeador saiu a semear. E daí tem vários tipos de solo. A semente é a mesma. Uma cai à beira do caminho, outra cai em solo rochoso, outra cai entre os espinhos e outra cai em solo bom. Daí ele vai explicando, olha, foi à beira do caminho, as aves roubaram, significa Satanás, significa que a atenção foi roubada. A outra caiu em solo rochoso, ela até tentou sair, mas não tinha profundidade, não tinha raiz em si mesmo, não prosperou. Aí a outra caiu na terra boa, mas tinha espinho em cima dela. Então tinha concorrência. Falei bastante disso na mensagem. O espinho é a concorrência, não deixa a palavra prosperar. E finalmente uma porção caiu na terra boa, e essa daí produziu, porque ela tinha profundidade, ela tinha raiz, e ela tinha como subir, ela tinha como prosperar. Essa daí ela prosperou e produziu a 30, 60 e a 100 por um. Então, também uma parábola de contraste. Ele começa mostrando que coisas que não dão certo e depois termina mostrando que dá certo. E exige uma tomada de decisão do ouvinte. Uau! Afinal de contas, o meu coração é qual tipo de solo? A minha fé é qual tipo de solo? Será que eu sou da beira do caminho? Será que eu sou o do solo rochoso? Será que eu sou o do espinho? Ou será que
A minha fé é a fé que vai brotar e vai prosperar a palavra? Será que o meu coração é aquele lá que faz prosperar a palavra? Que tem raiz e que pode prosperar, que não tem teto para segurar? Entendem? Como a parábola, ela propõe, olha, o reino é chegado. Você não tem desculpa para dizer que a palavra não chega até você. Você não tem desculpa para dizer que Deus não se achega até você. O Senhor está aqui, o reino está aqui, está batendo na tua porta, ó. E aí, qual que é a tua tomada de decisão? O que você vai fazer? E aí eu me lembro daquele relato do jovem rico, lembram? Jesus conhecia o jovem rico. Aí Jesus fala, conversa com ele, ele fala, pô, mestre, Rabi, né? Rabi, eu, eu observo tudo, eu ajudo os pobres, eu cumpro a lei, eu vou na sinagoga, eu dou o dízimo, tudo certinho. O que me falta para ser perfeito? Ele pergunta. Olha como ele era orgulhoso, né? O que me falta para ser perfeito? Rapaz, tu é o pó da terra. Então, a única coisa perto de perfeição é ser filho do rei, é só isso. Aí o cara chega e pergunta: o que me falta para ser perfeito? Jesus dá uma lapada nele, né? Ah, fácil. Você pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Fácil, fácil. Exato, a resposta foi na mesma proporção da pergunta, né? Easy busy, como fala em inglês. Ah, foi facinho, facinho. Rapaz, aí o jovem baixou a cabeça. Um amigo meu goiano diria: ficou de asa torada, baixinho assim, e enfiou o rabo entre as pernas e foi embora. Por quê? Porque ele era dono de muitas coisas e ele não queria dar. E eu cheguei à conclusão de que esse jovem rico só tinha propriedades, tinha patrimônio, mas não tinha mentalidade rica, né? Porque se ele tivesse a mentalidade rica, ele tinha obedecido na hora. É na hora. Ele sabia que ele ia poder depois ganhar o triplo, se fosse a vontade do pai. E tu faria aquela pergunta, né? A pergunta dele foi um tanto desaforada. Mas vocês estão entendendo como a palavra de Jesus sempre confronta o ouvinte e coloca ele de forma a tomar uma decisão? E aqui na parábola, então, do semeador não é diferente. A gente se faz essa pergunta. Como é meu coração? Como é minha fé? A palavra prospera em mim? E aí, seguindo, nós temos outra parábola, que é a parábola da candeia. Karina, você pode ler novamente? Agora você vai ler do versículo 21 ao 25. Pode ser? Então, para quem está com a Bíblia na mão, nós vamos ler Marcos, capítulo 4, do 21 até o 25, que é a parábola da candeia. Parábola da candeia. Ele lhes disse: Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Amém. Obrigado, Karina. Agora acompanhe o seguinte, vamos lá em Lucas, capítulo 8, versículo 16. Lucas 8, 16. Vamos lá. Olhar a Bíblia, vamos amassar as páginas da Bíblia. Lucas 8, 16. Lucas 8, 16. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter,
e será tirado. Vamos voltar lá para Marcos capítulo 4. Então aqui ele propõe uma parábola que é a parábola da candeia. Ele diz assim, ninguém pega uma luminária, ninguém pega um lampião, ninguém pega né, uma tocha, uma vela e coloca ela num lugar escondido. Ninguém coloca ela debaixo da cama, dentro de algum lugar. Não, se ela está ali para iluminar. Então coloca ela num lugar alto, né, no umbral da porta, no ponto mais alto da sala. Por isso que as nossas luminárias são no alto, né? A iluminação indireta ela é no piso, só para enfeitar, para chamar atenção para um detalhe. Mas a iluminação que funciona, ela é no alto. E Jesus já falou isso antes mesmo da gente ter esses lustres que a gente tem hoje em dia. Aí. E daí ele larga o seguinte, ele fala assim, olha, e nada há oculto, nada está oculto, senão para ser manifesto. Nada está oculto, senão para ser revelado. Só que ele está falando isso num contexto do quê? Num contexto onde ele está falando. A luz entra no ambiente e revela todas as coisas. Entende? Eu entro num ambiente escuro, eu entro num quarto e acendo uma... Eu tenho até uma lanterna. Eu acendo uma lanterna, eu acendo uma luz, ela vai revelar tudo que está ali. Tudo. Aquela sombra esquisita que eu achava que era um palhaço assustador, na verdade é só uma planta. Não precisa ter medo. Ah, aquele outro negócio esquisito ali. Ah, era só uma roupa pendurada. Só que tem um código aí por trás. Tem um código aí. As coisas que são feitas em oculto serão reveladas. Isso é um código do reino, é um princípio do reino. Tem uma baita de uma preciosidade aí. Mas o que revela o que está oculto? A luz. A luz. Ok? E vejam que depois ele vai dizer quem que é a luz do mundo e sal da terra. Lembram? Quem que ele fala que é o sal da terra e a luz do mundo? Os discípulos. Nós. Ele fala, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Por quê? A luz veio. Jesus veio. Ele é a luz que vem e que revela todas as coisas. E nós, como seus discípulos, somos igualmente luz. Essa semana a gente estava conversando com os apóstolos e daí a gente ouviu eles falarem assim: se a minha salvação, como seria se a minha salvação dependesse do meu trabalho, de como eu faço as minhas coisas, de como eu cumpro a minha função, como eu cumpro a minha profissão, como eu cumpro a minha missão? Será que eu seria salvo? Né? Uma pergunta para a gente fazer uma reflexão. Lógico que não, salvação é pela graça, é outra coisa. Mas é para a gente entender o seguinte: será que eu manifesto a luz do reino através do meu trabalho? Será que a luz do reino, através do meu trabalho, através daquilo que eu entrego, ela clareia os ambientes? Será que ela ilumina os ambientes? Será que ela transforma? Será que ela revela aquilo que está oculto? Será que o reino de Deus está presente no meu trabalho? Massa pensar dessa forma, né? Não tem nada, é zero religiosidade, é 100% vida, é 100% reino. Então a parábola da candeia, ela vem nesse sentido, ela vem trazendo o quê? A luz, ela ilumina e revela aquilo que está oculto. Só que daí ele traz mais um código, aqui em Marcos. Né? Ele fala, olha, preste atenção, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Ele vai trazer isso depois lá em Mateus, né? Mateus vai trabalhar isso de maneira diferente, dizendo, não julguem para não serem julgados. Pois com a mesma medida que vocês forem julgados, vocês julgarem, vocês serão julgados. Marcos ainda fala, vai se acrescentar, vai ser pior. Então não julgue ninguém, não julgue.
E daí ele larga mais um código na sequência, que é o seguinte: ao que tem, se lhe dará. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Sabe por quê? Eu não vou entrar em detalhes, mas sabe por quê? Isso aqui tem tudo a ver com mentalidade do reino, mentalidade abundante, versus mentalidade escassa, mentalidade escrava de Mamon, mentalidade que é limitada. Baita de um código. Vamos seguir adiante, que nós temos que terminar o capítulo 4, porque o Alex ainda vai abraçar o capítulo 5. Mateus 4, 26. Parábola da semente. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Que palavra tremenda. Jesus fala que o reino é assim. Como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse de dia, de noite, a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Se o Senhor não guardar a cidade, o sentinela não é protetor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Já dizia o salmista. O reino de Deus é assim. Nós só fazemos o nosso movimento mínimo. Ou seja, o homem lançou a semente à terra. Esse foi o trabalho dele. E depois? Cara, depois a semente germinou, ela cresceu, ela prosperou, aí veio as folhas, depois veio o fruto, depois veio a colheita. E o cara fica lá bobo pensando, putz, como é que isso tudo aconteceu se eu só lancei a semente? Eu só lancei a semente. No reino de Deus é assim. Eu tenho descoberto isso aqui em casa, Sarina e eu, temos descoberto isso no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Cara, lança a semente, o restante quem faz é ele. E faz. Assim, ó. Como os nossos apóstolos falam, num estalar de dedos, as coisas mudam. O vento muda de uma hora para outra. O reino de Deus é assim. Assim foi a irrupção do reino de Deus à terra. Jesus nasce lá numa forma humilde. E agora ele está ali pregando. Os homens não precisaram fazer nada. Foi puro favor de Deus. Então, o que a gente enxerga aqui atrás dessa parábola, que é a parábola da semente, é justamente isso. É a grandeza de Deus. É a ação de Deus. É a dependência nele. A gente faz o que tem que fazer. Mas como as coisas prosperam, a gente nem entende. Porque ele faz acontecer. Vamos seguir adiante. A parábola do grão de mostarda. Capítulo 4, versículo 30. Disse mais: ao que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Olha que bacana Jesus, como um baita orador, usava aquela técnica de que a sabedoria está na pergunta. Ele começa aqui falando, perguntando. Ao que semelharemos o reino de Deus? Com que a gente pode comparar? Com que a gente pode equiparar? E aí ele pergunta, ou com que parábola nós podemos apresentar o reino de Deus? Ele pergunta. Versículo 31, ele responde. É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes da terra. Bem pequenininho. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. O reino de Deus é da mesma forma. Começa pequeno e depois ele prospera a ponto de ser tão grande que outros podem vir e se descansar embaixo da sua sombra. Lembra que eu falei lá no começo? As parábolas elas têm alguns princípios
Um princípio é, o reino já chegou, é agora, começou agora, já está aqui, já é. E o segundo, começa pequeno e termina grande. Começa pequeno e termina grande. Usa as coisas loucas para confundir as sábias. Usa os que não são para reduzir a nada os que são. Usa os loucos para confundir os sábios. A sabedoria do mundo é confundida pela sabedoria do reino, ou pela loucura do reino. Como diz o apóstolo Coraiola, o Senhor ama os loucos. Os loucos. Entendem como o reino ele tem essa questão de desafiar a lógica humana, as estruturas humanas? Começa como uma semente de mostarda. Mas, meu Deus, olha para mim, olha quem eu sou, olha o que eu já passei na vida, olha os meus perrengues, olha as minhas dificuldades. Será que eu tenho potencial? Será que pode dar certo? Começa como um grão de mostarda. Só vai, só vai. Começa desacreditado. Começa sendo zoado pelos outros. Começa sendo desacreditado. Começa sendo zoado. Cresce e vai. Aos olhos dos homens é loucura. Aos olhos dos homens não é sábio. Mas, se está no reino, vai prosperar. A 30, a 60 e a 100. Estão pegando o código? Eu espero que vocês aqui presentes hoje e você que está nos ouvindo no gravado, vá fazendo as conexões com a tua vida, porque esse que é o lance. A palavra ela é viva. É para a tua realidade, para a tua família, para o teu trabalho, para os teus sonhos, para o teu chamado, para a tua vocação, para o teu destino profético. É isso. Eu fiquei doido quando eu li o livro do apóstolo Coraiola, A Lei dos Dois Altares, porque ele termina falando mais ou menos assim, olha eu dando spoiler aqui, né? Ele termina falando mais ou menos assim, olha, na verdade o grande desafio da vida do cristão é só confiar em Deus. Só confia, só confia. Só confia. Só vai. Só vai. Só confia. Começa como uma sementinha de mostarda. E depois faz sombra para as aves virem se aninhar. Entendem? Quais serão as sombras que a prosperidade do reino de Deus vai gerar na tua vida? Quais são as sombras que você vai fazer, Márcio? Que você vai fazer, Karina? Que você vai fazer, Alex? Que você vai fazer, Sarina? Que você vai fazer, Lídia? Que você vai fazer, Niuke? Que você vai fazer, Rose? Que você vai fazer, Sidney? E você que está nos ouvindo no gravado, quais são as sombras que você vai gerar? Quais são as aves que vão vir se abrigar debaixo das suas folhas? Cara, você não sabe. Nós ouvimos no domingo agora, Dia dos Pais, nossa apóstola Flávia Cobal falando sobre os modelos de pais na Bíblia, falando sobre Abraão, e ela disse, Abraão viveu, mas não viveu para a geração dele, ele viveu para a posteridade. Abrão significa pai, grande pai, mas Abraão significa pai de multidões, ele não tinha noção. O reino de Deus é como uma semente de mostarda. Olha o pai da fé, pai de quanta gente, incontáveis como as estrelas no céu, como os grãos de areia na praia. Não dá. Olha o tanto de geração, gerações, 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 e ele é pai de toda essa galera. Estão entendendo? Olha só a sombra e as aves vindo se aninhar embaixo. Estão pegando os códigos? Fantástico. E por fim, versículo 33, por que Jesus falou por parábola? E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos seus ouvintes. Olha que bacana, cara. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. E aí vem aquela coisa, né? Mas Jesus falava por parábola para as pessoas não entenderem? Não. Ele falava por parábola porque tinha mistérios escondidos? Não. Ele fala para os discípulos, pô, vocês não estão entendendo, pô? Vocês estão caminhando comigo. Os mistérios são revelados para vocês. Então, qual que é a chave aqui? Qual que é a questão? Nascer de novo. Aos que são nascidos de novo,
lhes são revelados os mistérios do reino de Deus. Escuta a parábola e entende. Mas o que não é nascido de novo, não entende. Porque o que é natural entende as coisas que são naturais. O que é nascido do Espírito entende as coisas que são do Espírito. Pegaram? Esse que é o grande lance. Agora, olha que fantástico, né? Como Jesus era, até do ponto de vista humano, fantástico. Porque inaugura as parábolas, usa de forma abundante. E ainda diz Marcos, olha, ele falava conforme a capacidade dos ouvintes. Quem vai imitar depois lá na frente? O apóstolo Paulo, ele fala, né? Fui sábio para com os sábios. Falei raso para com aqueles que eram rasos. Fiz-me de tudo para com todos. Com os gregos eu fazia de grego, com os romanos eu fazia de romano. Não é que ele estava mentindo, ele estava entrando na frequência dos caras. Olha a palavra, a expressão moderna, né? Entrando na frequência. E Jesus fazia isso. Qual era a capacidade dos ouvintes? Ele falava de acordo com a capacidade dos ouvintes. Grande pastor Marcelo, que bom ver você. Sobreviveu ao trânsito. Graças a Deus. Show de bola. Estamos terminando o capítulo 4. Você quer assumir e concluir ou você quer que eu toque o barco? Ô, meu amado, boa noite para vocês. Uma das coisinhas aqui em Jundiaí aí, boa noite e shalom, né? Shalom, shalom para todos. Uma das coisas que eu ainda estou tentando me adaptar nessa terra maravilhosa é com relação ao transporte, né? Tudo é muito legal aqui, mas o transporte público de Jundiaí é uma vergonha, né? Mas isso é questão de orar, né? É uma coisa que a gente precisa. Realmente, o deslocamento entre a cidade é muito rápido. Isto quando o ônibus passa, né? Quando ele não passa. O que levaria 15 minutos leva uma hora. Eu deveria levar do meu trabalho à minha casa uns 20 minutos, 25 minutos. Mas eu levo uma hora e pouco para chegar devido à falta de gestão no transporte público aqui na cidade. É um pontinho que a gente tem que orar para melhorar aqui, hein, Alex? Amados. Ô, meu amado, que Deus abençoe aí o capítulo 4 na sua gestão, tá? Eu li o capítulo 4, passei por todos os outros livros, mas você continua aí, tá bom? Maravilha, meu filho. Maravilha. E olha, com essa participação, eu não sei não, Alex, mas eu vou me arriscar. Pastor Marcelo Barbosa para vereador nas próximas eleições, hein? Olha aí, cara. Já tem a bandeira já, transporte público. Olha aí, ó. Vai. Vai que é tu, meu querido. Olha aí, mano. Tem o voto do Alex, ó. Dois já vai ter, o do Alex da Lídia vai ter, da Rose já vai ter também, provavelmente. Então, ele e o Edu, ó. É. Vamos lá, ó. Acabamos de falar, o grão de mostarda, o reino começa pequeno, depois prospera, depois expande. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 35. Aí, Marcos interrompe a sequência de parábolas. Vocês lembram, Marcos não é polido, ele não se preocupa muito com a ordem das coisas, ele não quer trazer uma estrutura, ele quer trazer a informação de que Jesus ele é autoridade sobre todas as coisas. Ele largou um monte de parábola e agora já começa a contar uma história. Naquele dia, sendo já tarde. Então você veja, Jesus largou as parábolas tudo de uma vez, né, na ótica de Marcos, ali pregando ali no bar, largou tudo. E naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Então imagine que intenso isso aqui, que encontro, que ensino. Jesus estava ensinando a galera. E olha quanta coisa ele ensinou, meu Deus do céu. E deixa eu fazer uma pausa aqui, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu quero que vocês fiquem tão doidos quanto eu estou doido. Isso eu estava lendo enquanto estudava hoje aqui e falei, nossa, que incrível. Pessoal, não existe palavra que nos aproxime mais da mensagem de Jesus do que as parábolas. Olha que louco. É algo autoral. Estão entendendo?
Jesus, eu quero te conhecer. Vai ler as parábolas, então. Ah, mas eu não entendo. Vai ler é mesmo assim. Você vai se ambientando, vai se ambientando, vai se ambientando. Vai assumindo. Não existe nada mais autoral que nos aproxime mais da figura de Jesus, da pessoa de Jesus, do que as parábolas. O Evangelho de João vai trazer alguns discursos. Só João faz isso. Mas Marcos, Mateus e Lucas, eles trazem as parábolas como a grande característica única de Jesus. Querem conhecer Jesus? Leiam as parábolas. É fantástico. Vamos lá, então, para a última narrativa do capítulo. Naquele dia, sendo tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, e emudece. O vento se aquietou desse grande bonão. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé? Como é que vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pessoal, olha que bacana. Primeira coisa, Jesus ensinou tanto, pregou tanto, que ele estava extenuado, deitou no barco e dormiu ali mesmo. Ontem a gente estava conversando com uma família que estava contando que a criança sai da escola e entra no carro, anda um pouquinho e já dorme. Tuf! Chega em casa já, tipo, dormiu lá, o trecho inteiro dormiu. Foi mais ou menos isso. Jesus estava tão cansado de ensinar que ele dormiu no barco mesmo. Pá! E aí os discípulos se assustam porque começa uma tempestade, começa a encher de água no barco. Eles, sabedores, né? Os discípulos, uma boa parte deles era pescador, né? Vão lá e acordam Jesus. Ô, mestre, não, não te importa que a gente morra? Não se importa que a gente está apanhando, literalmente, levando cintada aqui das ondas? E Jesus levanta e faz o quê? Dá uma ordem, ele repreende a natureza. Acalma e emudeça. Não tem como não lembrar do nosso apóstolo querido João Cobal, né? Famoso por lá acontecer muito lá nos montes de fazer chover e fazer parar de chover. Não tem como não lembrar disso, né? O poder do Senhor Jesus sobre a natureza e o poder da igreja também sobre a natureza. Tem que ter fé. Pô, Juliano, que papo de louco. É papo de louco. Deus escolhe os loucos. É que remove montanhas, né? O apóstolo Coraiola conta que quando ele esteve na ilha de Pátimo, lá onde o apóstolo João da Bíblia morreu, lembrando que o apóstolo João da Bíblia foi o único que morreu de velho. Dos 12, ou no caso ali, dos 13, né? Quer dizer, dos 12, né? Ele foi o único que não morreu assassinado, né? Martirizado. E daí o apóstolo Coraiola diz que foi na caverna, né? E tem uma caverna lá que diz a tradição que era uma das cavernas que o apóstolo João morou. E daí ele diz que passava a mão na parede, ficava imaginando, falando, que loucura, meu Deus, que coisa, o apóstolo João que escreveu o Apocalipse, escreveu aqui, ele estava aqui. E daí ele brincou, ele falou assim, daí eu fiz a besteira de falar assim, Senhor, eu quero a unção remanescente do apóstolo João, eu quero essa unção. E daí eles saíram dali e foi pro mar, né? É uma ilha, né? Não fosse uma prisão tipo Alcatraz, é uma ilha, os caras não escapavam de lá. Ficavam soltos na ilha porque não podiam escapar, morriam lá. E daí ele no mar, voltando para o continente, diz que começou uma tempestade desse naipe aqui, diz que foi assim, horroroso. Ele falou, meu Deus, não é possível que nós vamos morrer aqui. E o Senhor falou para ele, você não pediu a unção do apóstolo João? Você não pediu a unção remanescente dele? Repreenda o mar.
Faça essa tempestade parar. E daí ele conta que ele repreendeu, ele fez o mar se acalmar. Olha os níveis, né? Olha os níveis. Lembra que nós falamos, né, há pouco? Como que o profeta Ezequiel retrata o reino de Deus? Você molha os pés, você enche de água até o tornozelo, depois você molha os seus quadris, depois você chega numa profundidade que já está cobrindo aqui o lombo, né? E depois você submerge e você tem que nadar. É a mesma coisa. Jesus mostrou para eles aqui, ao vivo e a cores. Ele repreendeu a tempestade e a tempestade parou. Mas os discípulos que estavam ali do lado dele, ouvindo ele, ouvindo as parábolas, vendo os milagres, vendo as maravilhas, eles falam: quem é este? Mas quem é este cara que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ainda não tinham entendido. Como é que pode? E com isso, meus queridos, nós terminamos o capítulo 4. E eu passo a bola para o Alex agora. Mas antes eu gostaria de fazer um breve intervalinho aqui para perguntar sobre o capítulo 4. Vocês têm alguma pergunta, alguma observação? Fiquem à vontade para abrir os áudios e falarem. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Não? Então segue o baile, Alex, meu querido. A bola é tua. Shalom, pessoal. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês já estão vendo. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui agora sobre o capítulo 5. Né? A gente vai estudar aqui 3 narrativas. Né? A cura do endemoniado Geraseno, cura da mulher com hemorragia e a ressurreição da filha de Jairo. Né? Então, aqui algumas observações iniciais, né, sobre essas narrativas. Né? Marcos apresenta as narrativas de forma mais detalhada, né, do que Mateus. Lucas segue uma ordem, né, semelhante à de Marcos. Mateus coloca a cura do endemoniado no capítulo 8 e outras 2 narrativas no 9. As 3 narrativas, né, sempre mostram ali o poder de Jesus sobre os demônios, doença e a morte. Então, vou passar aqui por cada uma delas. Primeiro, a cura do endemoniado Geraseno. Né? O contexto da narrativa, essa narrativa aqui, ela ocorre logo após Jesus acalmar a tempestade, que o mestre Juliano acabou de falar, né? Quando eles e seus discípulos chegaram à região do Gerasenos, né? Na margem oriental aqui do Mar da Galileia. Essa história, ela demonstra o poder de Jesus sobre os espíritos malignos, né? E a sua autoridade sobre o mundo espiritual. Então, e aqui, né, os principais elementos dessa narrativa da cura do endemoniado é o homem possuído por demônios, né, uma legião de demônios, a gente vai ver um pouquinho mais detalhado. A condição extrema do endemoniado ali, vivia em sepulcros, né, quebrava correntes. Os demônios reconhecem Jesus como seu filho, né, como filho do Deus Altíssimo. Os demônios pedem para entrar nos porcos, né, essa narrativa. A manada de porcos se atira no mar. Aqui é um resuminho, né, os principais elementos. E o homem curado deseja seguir Jesus, mas ele não segue, ele é enviado para testemunhar o que aconteceu. Esse aqui é um resumo ali dessa narrativa que a gente vai ver um pouco mais calma. Eu fiz um videozinho aqui, até mostrar aqui, mestre Pan. Esse vídeo mostra mais ou menos, né? Pelo menos a IA entendeu dessa forma, né? Descendo de pé, os porcos descendo ali em direção ao mar, né? Vou voltar aqui, isso aqui é só o uso da tecnologia aí, né? E vamos lá. Que é mais ou menos uma cena, né, suposta ali. E aqui tem uma comparação, como a gente vem fazendo, né, dos 3 evangelhos.
Eu vou focar em Marcos e só comentar sobre as diferenças, né, notáveis ali em relação aos demais. Então, aqui em Marcos 1, desculpa, Marcos 5, né, de 1 a 20, esse mesmo trecho está em Mateus 8, de 28 a 34, essa mesma narrativa, né, claro que cada um com seu estilo, e Lucas 8, de 26 a 39. Vamos focar aqui em Marcos. Então, aqui em Marcos 5, de 1 a 2, eles atravessaram o mar e foram à região dos Gerasenos, né? Depois que acabou a tempestade, eles atravessaram o mar. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E aqui uma diferença notável, né? Já com Mateus, é que em Mateus ele fala que eram dois endemoniados. Né? Que em Lucas tem o mesmo contexto, né? Então aqui a única diferença aqui mais notável é que em Mateus ele fala que eram dois. Continuando a narrativa, esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Então aqui, seguindo 6 ou 7, Marcos 5, 6, 7, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não nos atormentes. Aqui as narrativas de Mateus e Lucas são bem parecidas, né? E então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? E ele falou, né? Meu nome é Legião. Respondeu ele: Pois porque somos muitos. Mateus, né? Uma diferença notável que Mateus não menciona a legião. E uma outra que Lucas, né? Ele menciona que os demônios não queriam ir para o abismo. Né? Então aqui é no 31. Lucas 8, 31. E rogaram, é a diferença, né? E rogavam-lhe que não mandasse para o abismo. Foi o único que comentou esse ponto, né? Que eles não queriam ir para o abismo. Foi em Lucas. Continuando, Marcos 5, de 11 a 13, os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos. Ele lhes deu permissão e os espíritos entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se, né, no precipício abaixo. Né? O vídeo lá tinha os porcos correndo, né? Então, representando mais ou menos isso aqui. E Marcos, ele também foi o único que especificou a quantidade de porcos, né? Que era cerca de 2.000. E porcos era não sei se está aqui, né? Aqui, na região eu voltei aqui o slide, na região dos Gerasenos, né? Era conhecida como Decápolis, uma região predominantemente gentílica, o que explica na presença de criação de porcos. Isso aqui é uma observação bem bacana, né? Animais considerados impuros pelos judeus. Então, aquela região tinha essa característica, né? Bem bacana aqui. Então, aqui, né? Esse seria um pouco, né? Da cura do endemoniado, né? Fazendo essa breve comparação entre os três evangelhos, a gente, né, focou aqui principalmente nas principais diferenças notáveis. Mestre Juliano, alguma colocação? Pastor Marcelo também. Só uma colocação, porque é curioso, né? Porque olhando, a gente olha no zoom, né? Olha no detalhe, mas também precisa olhar no geral. Vocês vejam que como Marcos vem trazendo Jesus como autoridade, né? Então, ele mostra que Jesus foi autoridade sobre a tempestade, sobre o mar. E agora mostra que Jesus é autoridade sobre os espíritos imundos. Os textos falam que ninguém podia passar por ali de tamanha violência daquele endemoniado.
Não conseguiam prender ele nem com as mãos e nem com os pés, nem com correntes. E Jesus chega lá e acabou de repreender a tempestade, e chega ali agora e repreende aquela legião de espíritos imundos. Marcos procura mostrar o tempo todo isso, essa autoridade soberana de Jesus. Perfeito, mestre. Então, aqui mostra a autoridade de Jesus sobre o demônio, sobre demônios, né? E aqui, agora a gente vai falar sobre a mulher com hemorragia, né? Então, aqui o contexto dessa narrativa, o que que é, né? Essa narrativa ocorre quando Jesus está a caminho da casa de Jairo para curar sua filha. Jesus estava caminhando, né, rumo à casa de Jairo para curar a filha dele, né? Porque Jairo foi atrás dele ali e tudo. E essa história, ela demonstra o poder de Jesus sobre doenças crônicas e a importância da fé, né? Como o Juliano acrescentou ali na primeira, que mostra sobre domínio, né? Sobre demônios, etc. Aqui mostra que Jesus também tem domínio sobre doenças, né? E ele também fala sobre a importância da fé. A mulher, ela sofria de hemorragia já há 12 anos, uma condição que a tornava ritualmente, né, impura, segundo ali a lei judaica. E aqui os elementos principais, antes da gente entrar um pouquinho mais em detalhe, os elementos principais é que ela sofria há 12 anos, né, desse mal, e que ela já tinha gastado todos os seus recursos com o médico e nada resolvia, né? Ela toca secretamente na borda do manto de Jesus, acreditando que isso curaria, questão da fé, né? E Jesus percebe que saiu o poder dele e procurou quem tocou, né? A mulher confessa com temor, e Jesus a elogia por sua fé. A cura é instantânea e completa. Essa é uma história bem conhecida, né? E aqui também, né, tem um videozinho aqui, ela tocando, né, e ele conversando com ela. Impressionante o que essa IA está fazendo, né? E aqui a gente vai falar da comparação entre os três evangelhos, né, os evangelhos sinóticos. Marcos 5, de 25 a 34, Mateus 9, de 20 a 22, e Lucas 8, 43 a 48. Aqui ó, eu vou seguir a mesma lógica, eu vou comentar Marcos e só falar as diferenças, né, notáveis ali em relação aos demais. Então, Marcos 5, 25 a 26, estava ali certa mulher que havia 12 anos, é, que, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecerá muito sob o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Então, aqui, Marcos e Lucas menciona que ela gastou tudo que tinha ali com remédios. Marcos e Lucas, eles levam essa abordagem, né? Já Mateus não comenta sobre esse ponto específico. Aqui em Marcos 5, 27 a 28, quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então, esses outros, né, dois evangelhos também comentam na mesma sentido, na mesma narrativa. Marcos 5, 29 a 30, continua, né? Imediatamente cessou. Depois que ela tocou, né, no manto, imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo e que ela estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Então aqui Jesus, né, Marcos e Lucas, né, menciona que Jesus percebeu que saiu o poder dele.
né? Então, aqui, tanto em Marcos quanto em Lucas, Jesus percebeu que saiu o poder dele e perguntou ali, né, quem é que tinha tocado. Continuando, então, a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Também tem a parte aqui de tremer, não é de medo. Marcos e Lucas comentam essa parte que a mulher, né, com a hemorragia, ela ficou tremendo de medo ali, né, na hora que ela tocou. E aí foi onde Jesus chegou para ela e falou assim: Minha filha, a fé te curou. Vá e fique livre do seu sofrimento. Então, essa daqui, pessoal, é a narrativa sobre a mulher com hemorragia, né? Que mostra que Jesus tem poder sobre doenças, né? E a importância da fé. A fé dela que a curou, né? Ela só simples tocar nas suas vestes, ela foi curada. E dali, né, saiu o poder, né? Então, isso é muito, muito bacana. Mestre Panza, Pastor Marcelo. Só posso falar aqui da grandeza dessa cena, né? Quem já viu essa cena no The Chosen ficou provavelmente emocionado. Quem não assistiu, vai assistir. É muito bacana. Foi uma representação linda que eles fizeram. E assim, não tem como não pensar, né? Jesus, ele tinha consciência de todas as coisas e consciência espiritual, inclusive, né? Então, quando ele fala, quem me tocou? Eu sei que de mim saiu poder, eu sei que de mim saiu virtude. Por que ele fez essa pergunta, né? Porque ele precisava, ele queria que a mulher falasse. Ela precisava falar. Primeiro, para ela ter esse contato direto com ele. E segundo, para que o testemunho dela chegasse até nós hoje. Olha o tanto de gente, o tanto de pregação que já foi feita em cima dessa mensagem, o tanto de pessoas que essa mensagem impactou, né? Tudo por quê? Porque Jesus parou, ele estava numa missão, ele estava indo visitar a filha do Jairo, ele para. E ele fala, opa, peraí, alguém me tocou, de mim saiu poder. Quem tocou no meu manto? E por outro lado, ela era considerada um pária da sociedade, como o Alex explicou, né? Porque uma mulher dessa forma, né, sofrendo com essa hemorragia, ela era ela era uma pária, ela não participava de nada, ela era impura, e se alguém encostasse nela, era considerado igualmente impuro e tinha que cumprir todo um ritual para se purificar. Então essa mulher ela estava acostumada a ser humilhada, ela estava acostumada a ser colocada de lado. Jesus coloca ela em evidência. Quando ele pergunta quem me tocou, ele está colocando ela em evidência e evidenciando o poder dele sobre uma doença crônica, mas evidenciando também a transformação da vida dela. Pode ser que aconteça com a gente. Quem me tocou? Pode ser que a gente tenha que falar, fui eu. Fui eu. Por quê? Para que o testemunho alcance outras pessoas. Só isso. Mestre. E aqui, indo para a terceira narrativa, que é sobre a ressurreição da filha de Jairo, né? E qual é o contexto da narrativa? Ela ocorre quando Jesus retorna à margem ocidental do Mar da Galileia, né? Desde o início da história, ele já tinha retornado ali, né? Jairo, um dos dirigentes da sinagoga, aproxima de Jesus em desespero, pedindo que ele cure sua filha que está morrendo. Um detalhe importante aqui, né? Que está morrendo. Durante o caminho, a gente comentou, né, da narrativa anterior, durante o caminho para a casa de Jairo, ocorre a cura da mulher com hemorragia, que a gente acabou de comentar. Então, chegam notícias que a menina já tinha falecido. Então, depois que ele fez a cura ali
da mulher com hemorragia, ele continuou no caminho, e aí chegaram notícias para ele que a menina já tinha falecido, a filha de Jairo. E alguns elementos principais dessa narrativa, depois a gente vai também ver com detalhes, né? Jairo é um líder religioso, e ele se humilha diante de Jesus. A notícia da morte da menina durante o caminho, enquanto ele estava indo lá, ele recebeu essa notícia. Jesus afirma que a menina não está morta, mas dorme. Na presença de apenas três, né, testemunhas, Pedro, Tiago e João, ele estava lá no momento. Jesus usa palavras aramaicas, né? Talita cumi, aqui em aramaico, né? Em Marcos é o único que cita, né? A versão original ali em aramaico. A ordem para dar comida, né? A menina, após a ressurreição, também é dada. E tem uma questão bacana, né? Aqui, a menina, ela tinha 12 anos, né? E isso aqui é a idade que simboliza o início da maturidade na cultura judaica. É uma observação bem pertinente aqui, né? Bem interessante. A questão dos números, né? Eu lembro que o pastor Marcelo comentou de números, eu fui até dar uma pesquisada, né? É bem interessante essa questão da numerologia ali, nesse sentido, né? O significado da idade da menina, né? E aqui vamos para a comparação entre Marcos, Mateus e Lucas. Aqui em Marcos, antes de ir para cá, né? Eu tinha esquecido, né? Tem um videozinho também, né? Vocês estão escutando o som? Não? Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Eles têm som, certo? Peraí, som. Aqui eu esqueci de compartilhar com som. Vou colocar para rodar agora. Peraí. The girl is not dead, but sleeps. Talitha Chumi. Girl is not. Falou em inglês, mas é bem entendível, né? Bacana, né? Os outros também tem som, depois eu passo para vocês, tá? Os outros vídeos ali, bem, bem bacana. Então, aqui, agora falando, né, comparando, Marcos 5, de 21 a 24, e depois, né, de 35 a 43. Mateus 9, 18 a 19, e depois de 23 a 26. E Lucas 8, 40 a 42, né, e depois de 49 a 56. Mesma sequência, né, eu vou falar sobre Marcos e só comentar as diferenças entre os demais, diferenças mais notáveis, né? Então, vamos lá. Marcos 5, 21, 22. Tendo Jesus voltado ao barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés. Então aqui continuando, e lhe implorou: minha filhinha está morrendo. Vem e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Aqui já tem uma primeira diferença aqui, né? Para Mateus, a menina já estava morta desde o começo. Aqui ela estava, né, estava morrendo, né? Está morrendo. Já para Mateus, ela já estava morta, né? Menciona aqui também durante o texto flautistas e termina com notícias se espalhando, né? Mas a principal diferença aqui notável é minha filha acaba de morrer. Então aqui em Mateus ele fala que ela já tinha morrido, enquanto nos demais, né, Marcos e Lucas, ela estava morrendo, né? E uma outra diferença notável aqui é que em Lucas
ele especifica que era a única filha de Jairo, né? Nos outros dois não falam sobre isso, mas em Lucas fala que ela era a única filha, né? Então, beleza, vamos continuar. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram pessoas, né? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram pessoas da casa de Jairo, informando, né? Sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Jesus disse: Não tenha medo, tão somente creia. Aqui, né, em Mateus não comenta nada, porque já estava, né, morta aqui para ele, né? E aqui em Lucas tem uma diferença também que inclui, né? O Marcos comentou aqui: Não tenha medo, tão somente creia. Em Lucas tem a mesma coisa, né? Não tenha medo, tão somente creia, mas ele acrescenta: E ela será curada. Né? Tem essa diferença aqui em Lucas, né? E aqui, continuando Marcos 5, 39 e 40 agora, né? Então entrou e disse: Por que todo esse alvoroço? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Né? E Mateus e Lucas têm a mesma, né, narrativa, comenta ali sobre isso, né? O mesmo ponto. E seguindo Marcos 5, 41 e 42, tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, como ele comentou ali no vídeo, né? Que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos, né? A questão que Marcos menciona a idade, levantou-se e começou a andar. Então, aqui, né, em Marcos, ele especifica a idade, né? Os outros não especificam, e menciona que ela começou a andar. Né? E também em Lucas, nesse mesmo, né, nessa mesma narrativa, nesse mesmo trecho dessa narrativa, Lucas, ele diz, ele usa a expressão, né? O espírito dela voltou. Os demais não disseram, né? Mas Lucas, né, usa essa expressão. E uma questão que eu estava dando uma pesquisada na questão Talita Cumi, né? Eu até lembro desse nome aqui, né? É uma curiosidade assim meio aleatória. Tem uma loja em São Paulo que tem esse nome. A pronúncia é muito parecida. Uma vez a Lígia já foi nessa loja, né? Eu fui com ela. E uma vez eu escutei Talita Cumi na Bíblia aí. Mas como é que pode? É o nome da loja. É uma coisa aleatória aqui, certo? Mas aí eu fui agora atrás de significado, realmente, né? Menina, eu lhe ordeno e levante-se. Mas tem um significado ali de menina, né? Menina, filhinha, né? É algo bem próximo, bem íntimo. Então era usado nesse sentido, né? Então era um jeito carinhoso ali de falar, né? E dar a ordem ali para ela levantar, né? Isso aqui é bem bacana, né? Então agora eu já sei mais ou menos, né, o que significa o nome da loja, né? E uma loja para mulher, né? Tem alguma coisa a ver. Mas, curiosidade à parte aí, né? Realmente é muito interessante a história, né? E o seu significado, principalmente aqui dos 12 anos, né? Agora falou em número, eu lembro do Marcelo. Na hora que eu vi o número ali, eu lembrei do que o Marcelo tinha comentado, né? Então, pessoal, ela aqui era realmente a comparação da ressurreição, né, da vida de Jairo entre os três evangelhos. Vamos, alguma colocação? Não, meu querido. Tá perfeito. Perfeito. E aqui no final só tem uma conclusão com as principais observações, mas tudo aquilo que a gente já comentou, né? Já comparou, só que consolidado, né? Mas seria mais ou menos isso daqui para a gente não se estender tanto, né?
E aqui uma brincadeira, né? Obrigado em brincadeira, entre aspas, né? Obrigado em aramaico, em grego, e aqui no português ele falou obrigado e obrigado, né? Aqui em alemão tem um monte de... Ficou bacana isso aí. E cada dia mais que a gente vai explorando a Bíblia, né? A gente vai entendendo um pouquinho mais das origens, né? Das palavras. Isso é muito interessante. Tanto em aramaico, né? Que é a linguagem principal, né? Em grego, é bem bacana. E era isso, pessoal. Pode compartilhar aqui. E a conexão não caiu, Pança. Maravilha, graças a Deus, né? Graças Que a bem. Deus, né? Show de bola. Gratidão, Alex. Sim. Pastor Marcelo, você gostaria de fazer algumas considerações finais? Deixa eu só desligar o equipamento aqui, peraí, tá? Não estamos te ouvindo. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Eu achei interessante a comparação dos três livros, estudar Marcos e compará-los aos demais. E eu achei interessante também frisar para vocês que, deixa eu só desligar uma outra coisinha aqui, para não ter problema de. Já estou quase encerrando aqui, peraí. Ótimo. Eu achei interessante também a gente pensar assim, os três homens citados aí, os três livros estudados, apenas um foi testemunha ocular dos fatos ocorridos. Quem foi aí, por favor, coloca no chat. Quem foi o único dos três livros estudados que foi testemunha ocular, realmente escreveu com propriedade aquilo que viu. Ele não ouviu, ele viu. Ele foi um testemunho ocular. Qual dos três personagens lidos aí foi o testemunho ocular? Por favor, coloca no chat aí, para a gente poder saber, tá? Após vocês colocarem aí quem foi o testemunho ocular dos fatos ocorridos, é bom a gente falar também que os dois outros que não foram testemunhas oculares, eles dependiam da fala das demais pessoas do que elas viram. E dependendo do ângulo que elas estavam no momento, elas vão falar alguma coisa a mais ou elas vão falar alguma coisa a menos. Por isso que às vezes os três livros, né? Um fala que é dois endemoniados, um fala que é só um só. Então, né, a gente tem que prestar atenção que um foi testemunho ocular, ele falou do que ele viu. Os outros dois ficaram na aba das informações de quem tinha informação, e pode ser que a informação não era, né, assim exatamente. Porque uma coisa, amados, é a gente pensar assim, ó, dependendo do ângulo que você está, você vai ver uma coisa a mais que o outro. Por exemplo, naquela multiplicação dos pães, gente, quantas mil pessoas foram alimentadas? Alguns deles estavam muito perto de Jesus e conseguiram relatar e, né, escrever o que estavam vendo. Outros estavam repartindo o pão. Esse que estava repartindo o pão ficou fora de algumas informações e ficou na dependência dos outros. Tá? Então importante a gente saber que apenas um foi testemunha ocular de tudo que aconteceu aí. Tá bom? Os outros dois ficaram na dependência das informações. Eu achei interessante também a parábola da semente. Tá? Eu achei bem. Perdão, Mateus. Mateus foi o cara que foi o testemunho ocular, né? Mateus viu. Mateus não ouviu. E às vezes o telefone sem fio, a informação não é a mesma, tá bom? O telefone sem fio é meio complicado, né? Começa aqui com o Márcio na ponta, um telefone sem fio, e vai terminar na Karina a informação que ele não falou, porque vai se perdendo os elementos, né? Uma coisa interessante que eu achei na parábola do semeador, que essa mesma história, ela está escrita
Deixa eu pegar aqui para falar certinho, ó. Ela está escrita no Agadá de Pessa. É uma história muito semelhante, ó. Diz assim, ó: para qualquer judeu, em todos os tempos, quando se fala da parábola do semeador, logo se lembram de uma história da Agadá de Pessa, que conta a história de 4 filhos. Eles até mencionam assim: Jesus sabia que 4 filhos estariam na contação da parábola do semeador. O nome de um filho, o filho sábio, é a boa terra. O filho perverso é a semente que é à beira do caminho. O filho simples é um solo rochoso. E o que não sabe perguntar, né, é o que está entre espinhos. Então, no Agadá de Pessa, né, justamente os judeus, eles assim, contam muito e contam de geração em geração tudo que está no Agadá de Pessa. E no Seder, né, no Seder, eles acabam de Páscoa, eles acabam contando, recitando esse conto dos 4 filhos que faz referência à parábola do semeador. Tá? Eu achei bem interessante essa questão, tá? Então você sabe que o Agadá de Pessa, né, é um texto, né, são textos litúrgicos, são as principais fontes de instruções em leitura do judeu. Tá? Então, no Haggadah de Pessa está escrito dessas 4 sementes que caem. E é importante a gente pensar assim também, que de 4 sementes semeadas, ou de 4 vidas, né, que realmente ouviram, apenas uma realmente vai cair em bom solo, tá bom? Então não é todo mundo que vai ouvir, né, porque a Bíblia mesmo fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então eu só queria, a minha contribuição foi esta. A gente precisa prestar atenção que um foi testemunho ocular, os outros 2 ficaram dependendo das informações que, oh, você estava lá naquele dia que a filha de Jairo foi curada? Falou, não, aquele dia eu não estava não, mas fulano estava. Tá? Então ele vai pegando as informações, pode ser que uma palavra ou outra, né, entre em contradição com os demais, porque realmente, né, a gente depender do relatório de outras pessoas às vezes não é bom. Então é isso aí, que Deus abençoe. Obrigado por ter feito com maestria a cobertura do capítulo 4. Peço-lhe perdão, tá bom? E Deus abençoe vocês. Maravilha, pastor Marcelo. Está perdoado porque você vai ser o vereador mais votado da história de Jundiaí. E vai botar esse negócio de transporte público no eixo. Esse trem aí vai funcionar. Show de bola, meu querido. Essa questão que você trouxe eu não conhecia, né? Bem, bem diferente, bacana mesmo. Vamos lá, meu querido, meus queridos. Vamos abrir para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, aproveitem agora ou calem-se até a próxima aula. Não? Se não, vamos orar então e vamos agradecer. E hoje vamos terminar às 21h12. Olha aí que beleza. Conseguimos terminar um pouquinho mais cedo. Que bom. Glória a Deus por isso, por essa noite. Se vocês tiverem alguma dúvida que vocês lembrem depois, mandem lá no grupo, mandem para nós no privado, não tem problema nenhum. Manda para o Alex, para o Marcelo, para mim. E a gente vai trazendo daí aqui durante as aulas, tá joia? Pastor Marcelo, você pode fazer a oração para finalizar, então? Estão me ouvindo? Positivo. Sim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por esses momentos em que estivemos juntos, compartilhando a tua palavra, Pai. Que o Senhor acumule de bênçãos a cada um que está aqui, Senhor. Que as tuas bênçãos nos alcancem, Senhor. Que as portas para cada um de nós e da nossa família, que as portas se abram, Pai. Amém. Que as promessas do Senhor, elas venham se cumprir nas nossas vidas, Senhor. E que a tua luz venha iluminar cada passo que nós dermos, Pai. Assim nós te agradecemos, Senhor, e pedimos em particular a proteção do Senhor sobre quem está à frente desse trabalho, Pai. Que o Senhor cuide da família, cuide da esposa, do esposo, cuide dos filhos. Que o Senhor cuide do trabalho, Senhor, e que, Senhor,
seja liberado sobre estes, Senhor Deus, uma bênção especial, Pai, porque estão aí anunciando a tua palavra, são pregadores da tua palavra, são aqueles que têm a missão, Senhor Deus, de ensinar, Pai. E nós te agradecemos por todos os presentes, todos que ouvirão mais tarde sejam grandemente abençoados, que tenhamos todos uma noite abençoada. E se o Senhor voltar, Senhor Deus, durante esta madrugada, que eu acredito que ainda não é a hora, mas se o Senhor voltar, Senhor, leva-nos para morarmos contigo, Senhor, onde, Senhor Deus, estaremos eternamente, Senhor, com o Senhor. Se não voltar, Senhor, permita-nos termos uma noite abençoada, revigorante, nos dá sonhos e visões, Senhor, e revelação daquilo que está por vir, Senhor, para que nós possamos nos antecipar, Pai. Assim nós oramos agradecidos por todas as coisas, tudo que o Senhor nos deu hoje, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão, meus queridos. Tenham uma boa noite de sono e de descanso. Que o Senhor nos abençoe. Gratidão, pastor Marcelo. Gratidão, Alex. Gratidão a todos, guerreiros que estiveram aqui. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Nos vemos domingo, né? Até a próxima. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Shalom, shalom. Boa noite.